Fala galera, beleza? Estamos curtindo aqui um friozinho, né, de 7 graus aqui em São Paulo. Não sei como é que tá aí onde você mora, mas aqui tá tipo congelante. 7 graus hoje, tava 6 graus às 7 da manhã hora que eu levantei. Tá tipo a Frozen hoje. Tá complicado para trabalhar. E hoje eu vou responder algumas perguntas em relação à pintura do pessoal. O pessoal tá sempre perguntando, né? O pessoal pergunta bastante sobre material de pintura, qual material que eu uso, pincel. Eu fiz o último vídeo sobre pincéis, né, para vocês. E o pessoal me pergunta bastante coisas sobre pintura, então eu vou responder numa sequência. Essa semana eu vou tentar responder bastante coisa sobre pintura, tá bom? Bom, lembrando que se você quer aprender a pintar profissionalmente mesmo, aprender a fazer figuras, por exemplo, que eu falo, figuras também não, pintar figuras profissionalmente, aprender a fazer cenários, né, tipo assim, pintar cenários, né, aprender técnicas de como criar detalhes, aprender todo o processo, né, de como dar os primeiros fundos, pintura, rosto, isso tudo você tem lá no curso online que você encontra aqui na descrição, tá? Essas dicas que eu vou te dar aqui são coisas rápidas, mas no curso é tudo aprofundado, é tudo coisas mais levado assim a maneira profissional total, do começo ao fim, tá bom? Então se você gosta e precisa de um curso de pintura, você encontra isso também dentro do curso, tá bom? Além de todo o conteúdo extra que tem lá, tá bom? Então é o seguinte, o que eu preciso saber para pintura, seja com aerógrafo, pincel, para poder chegar numa pintura? Eu sempre condenso tudo e sempre brinco que existem 3 técnicas que você precisa saber para pintura. Se você souber essas 3 técnicas, você tem 90% já de chance de sucesso, tá? Então vamos lá. Quais são essas 3 técnicas tão importantes? A primeira técnica que eu uso sempre, wash. O que é o wash? Wash, na verdade, a palavra inglesa, né, wash, né, americana, vem do inglês, significa lavagem ou lavado, tá? Lavar, lavado, lavar, né? Então o wash nada mais é do que você pegar a sua tinta e você diluir a sua tinta de uma maneira que você consiga fazer a tinta ficar transparente. E com isso você vai dando camadas na sua tinta, né? Ou para criar uma transparência entre uma cor e outra, criando outras cores, que é o que eu ensino no curso, por exemplo. Eu estava falando sobre o curso agora, lá eu ensino a fazer camadas de tinta transparente para dar aquele realismo, tipo Sideshow, tipo Hot Toys, né? E é muito importante essas camadas. Então o wash também ele se divide em alguns fatores. Não é só pegar a tinta e diluir, porque aí vem a questão quanto que eu diluo a tinta. Na verdade o wash ele tem algumas regrinhas básicas, mas eu posso diluir o wash de 2 maneiras sempre, né? Buscando uma transparência maior e uma transparência menor. Essa transparência menor, que eu sempre falo, essa transparência da tinta, não que ela vai causar transparência na figura, né? Mas a transparência da tinta, ela pode causar uma transparência na figura, pele, por exemplo, para fazer camadas, né? Onde eu vou ter veias, vou ter camadas de pele mais escura, mais clara, em tons diferentes, até alcançar esse tipo de pele, que é o que você vê, por exemplo, na mão desse Superman, tá vendo? Eu não sei se você vai conseguir ver, que tem veias por baixo, tudo, mas não dá pra ver por causa da luz muito forte, mas de perto você tem um monte de camada que você consiga ver. Só que o primeiro wash que eu dou, a primeira lavada que eu dou, normalmente, é como essa figura aqui, por exemplo, que você está olhando, ó. Se você olhar, né, ela tem uns pontinhos pretos ali que são o quê? Essa tinta preta mais aguada, não muito aguada, ele não é um wash tão aguado, na verdade. Eu faço ele 50% a 50%, só que para isso eu uso aquele diluente, né? Aquele diluente que eu ensinei a fazer, tá? Se você não sabe que diluente é esse, dá uma procuradinha no canal aí, onde eu ensino esse diluente aí, ó, né? Feito com limpa-vidros, né, álcool isopropílico e tal, essas coisas, e eu ensino a proporção certinha, tá? O que acontece então? Quando eu diluo essa tinta, eu vou diluir 50% a 50%, ou seja, 50% de diluente, 50% de tinta. E essa tinta, geralmente, eu passo ela para ela entrar nos buraquinhos mais fundo. Com isso eu vou buscando o quê? Tudo que está lá no fundo é mais escuro, tudo que está lá na parte média é um tom médio, tudo que está na parte mais clara é brilho ou é bem mais claro. Com isso eu consigo alcançar profundidade e volume nas coisas, entendeu?
Então o wash eu sempre trabalho com ele de duas maneiras. O primeiro que é um pouco mais grossinho, que é só para ele entrar nos lugares, mesmo assim, para dar um fundo lá dentro, né, para criar a profundidade do objeto. E os outros washes eu vou diluindo geralmente com uma porcentagem maior, aonde eu vou diluir com muito mais, né, com muito mais diluente, a ponto de eu lavando a peça para criando as camadas, tá? O wash ele serve para criar camadas de pele perfeita, ele serve para você sujar uma peça, para você criar um efeito de barro, para você criar um efeito de mancha no rosto, para você criar um efeito de coisa escorrida. Ele tem inúmeras aplicações e é uma das técnicas mais importantes usadas, principalmente para quem pinta miniatura, conhece bem isso daí. A segunda técnica que eu uso, que eu acho imprescindível, sem isso você não consegue fazer muita coisa, é o dry brush, da pronúncia inglesa, dry brush, pincel seco, né, do inglês pincel seco. O que seria usar o pincel seco? Depois que eu passei a parte profunda, por exemplo, das cores e tal, eu posso passar o meu pincel, eu molho ele na tinta, tiro o excesso dele numa superfície de plástico, alguma coisa, e deixo o pincel quase seco, ou seja, quase sem tinta. E aí o que eu venho fazendo? Eu pego, por exemplo, com uma pelagem desse animal, por exemplo, desse lobisomem, e eu vou passando ele contra as fibras. Então assim, se os pelos estão assim, eu não passo ele assim, porque ele vai entrar nesse vãozinho onde eu já coloquei a parte mais escura. O wash mais escuro. Não. Agora esse pincel quase sem tinta, eu passo ele de assim. Então ele vai bater só na parte superior daquele volume. Não vai entrar naquele buraquinho. Então isso joga o pelo mais para cima. E para fazer o dry brush, geralmente, o que acontece? Se você tiver com o pincel muito carregado, ele vai encher de tinta. Então eu aconselho sempre você a tirar bem a tinta do pincel, numa superfície, deixar sem tinta e vir raspando. Molha um pouquinho de tinta, tira a tinta, passa um pouquinho no pincel. É um trabalho mais complicado. E não pode ser um trabalho feito devagarinho. Tem que ser tipo pincelada bem rápida, que é para ele só varrer a parte de cima. E as pessoas me perguntam sempre assim, que é uma coisa que eu até explico no curso, quantas camadas geralmente você dá de dry brush. Não existe uma camada regra. O que eu faço é aplicar uma regra. Como eu dou aula, eu preciso ensinar o meu aluno com algumas regras. Então assim, o que eu desenvolvi com o tempo? Desculpa. O dry brush, a grande realidade do dry brush é que tem gente que fala assim, eu dou 4 camadas. Cara, não tem como você dar 4 camadas, porque não tem como. Se você fizer, você vai entender. O máximo que você vai conseguir de dry brush para você conseguir volume é 2, chorando às vezes 3 camadas. Então o que acontece? Por exemplo, para fazer essas cruzes aqui, essas coisas aqui, por exemplo, eu uso o preto por baixo. Eu não uso isso como dry brush, eu uso como, eu tenho o primer, preparação da peça, essencial para a peça. O primer é essencial. Em outros vídeos agora eu vou estar falando sobre 3D também, a parte de filamento, a parte de resina, a importância que tem o primer e o porquê, né, as pessoas ficam escolhendo, por exemplo, eu gosto de um filamento rosa, eu gosto de um filamento azul, eu gosto... Pra gente que trabalha com action figure, não vai mudar, né? Vai o primer por cima. Então assim, o primer, depois uma tinta preta, no caso, esse aqui precisava de uma tinta preta, nesse caso precisava ser preto porque eu vou simbolizar concreto, eu vou simbolizar alguma coisa de pedra, então eu precisava que fosse preto porque eu vou trabalhar com tons de cinza. Lembrando que esse wash também pode ser um vermelho escuro, um azul escuro, esse fundo ele pode ser um azul escuro, um vermelho escuro, enfim, tá? O que acontece então? Ele tá tão frio que tá doendo até o osso, medula. Bom, aí eu vou dar a segunda camada. Essa segunda camada, ela tende a pegar quase tudo, deixando só o que é fenda, só o que é buraquinho mesmo, mais escuro, preto, nessas figuras, nessas partes da figura, né? E aí esse tom de cinza, ele é um tom escuro ainda, é um tom ainda de cinza escuro. Então é o primeiro dry brush que eu dou. O segundo dry brush que eu dou, eu vou lá, presta bem atenção à importância de fazer isso daí. Eu vou lá e dou uma camada de verniz diluído, verniz fosco, se no caso a peça é fosca, eu dou uma camada de verniz diluído, né? No entanto que no curso eu ensino a diluir o verniz ali para a pessoa poder entender como que dilui esse verniz, tá? Porque não é só diluir. Se você diluir o verniz demais, você perde a qualidade do verniz e não vai adiantar nada para a peça. Se você diluir menos, você tem um verniz muito grosso que vai atrapalhar, vai tampar muito. Nessa hora não é o ideal para você usar o verniz. Então eu dou uma camada de verniz, seco com o secador na quantidade suficiente para não estufar a tinta, espero secar, e aí entro com a segunda camada. Essa segunda camada já é bem mais clara.
ela tende a ressaltar a cor do objeto. Ela não é ainda brilho, ela não é a claridade do objeto. Ela ainda é um pouco mais claro. Então a primeira camada é a cor do objeto, o dry brush. A segunda camada é uma cor do objeto mais clara. Espero, mesma coisa, verniz, espero secar e aí eu faço o que seria só brilho. O que seria os brilhos? Seriam os pontos muito mais altos. Que você encontra, por exemplo, essas partes mais branquinhas, tá vendo? Ó? E nem toda peça, por exemplo, tem necessidade de você colocar essa última camada. Nem toda peça precisa. Tem peça que não vai precisar, entendeu? É muito legal você fazer textura de tecido, por exemplo, com isso. Jeans, blusa, essas coisas que tem tecido grosso, o dry brush vai fazer explorar as texturas, aí fica lindo, fica perfeito, tá? E a última sequência da explicação é veladura. Veladura, para quem não conhece, é um termo muito usado. Eu venho, né, da pintura a óleo tradicional, realista. A veladura nada mais é, tanto na aquarela como no óleo, técnicas de pintura tradicional, consiste em sobrepor camadas mais finas sobre a mais grossa. E o que isso significa? Que mais fina? Mais diluída, né? Mais transparente sobre camada. Então, a veladura ela é essencial para uma pintura bem feita. Sem a veladura você não consegue tanta qualidade no realismo das peças. Muita gente quer fazer a cor de pele e não consegue achar a tonalidade certa, porque fica tentando fazer uma cor de pele. E não existe uma cor de pele chapal do boneco. Você tem que, na verdade, usar veladuras. Veladura, veladura, veladura. Aí você consegue uma pele muito mais bonita, uma pele muito mais correta. A pele é toda pigmentada, a pele tem um monte de coisas, né? Eu explico muito isso lá no curso para os alunos. A gente faz a peça inteira, né? Usando efeito de aerógrafo, no pincel, tal. E o pessoal sempre me pergunta muito sobre isso, essa técnica. Então essas três técnicas, tá, são extremamente essenciais para você ter isso. Se você dominar essas três técnicas, você consegue pintar literalmente quase qualquer coisa já. Tá? Ela é 90%, 95% já do grande processo. Mas para isso existem manhas, existem dicas, existem processos, coisas que você vai adicionar às vezes na tinta, coisas que você vai adicionar no verniz, preparando a tinta, preparando o verniz, preparando tudo para que aquilo funcione. Principalmente porque as tintas que nós temos no Brasil são tintas ruins, salvo a Hobby Cores, que é uma tinta com qualidade importada. Falando isso aí, um grande abraço para o Flávio da Hobby Cores, tá? Faz tempo que eu não falo com o Flávio, vou mandar um e-mail para o Flávio hoje, conversar com ele, preciso de umas tintas novas lá, conversar com o Flávio. O Flávio é uma pessoa excelente. Se vocês querem comprar tinta na qualidade da Mia Colors, importada, você tem uma tinta nacional, que você dilui com álcool, tal, isopropílico. É uma tinta fantástica, que eu usei muito tempo ela. Eu vou voltar a usá-la agora para algumas peças que eu estou fazendo para venda. E queria dar um abraço para o Flávio. O Flávio foi um grande revolucionário no Brasil, que criou, e é pouco divulgado a tinta Hobby Cores. É muito usada no modelismo, né, aeromodelismo e tal, mas é pouco usado pelos escultores. Então, assim, um grande abraço para o Flávio. E procurem o Flávio da Hobby Cores, tá? Existem muitas empresas vendendo, tá? Mas o Flávio vende diretamente também. Compre direto com ele. É a pessoa mais educada que eu conheci na minha vida, a pessoa mais educada e gentil. Só que o Flávio ele não tem rede social. Ele não tem WhatsApp, não. Ele só responde por e-mail ou telefone, tá? Eu vou estar passando depois o telefone do Flávio, o e-mail dele. Eu vou conversar primeiro com ele se pode. Se ele falar que pode, eu vou comprar tinta chegando, eu faço um reviewzinho e eu indico. E aí você pode ir lá e falar, o Logan Barros que indicou, tá? Vai ser muito bem tratado lá. O Flávio, excelente pessoa, um grande abraço. Então, assim, com as tintas nacionais a gente consegue fazer um preparo. Eu tenho conseguido grande sucesso em umas experiências que eu tenho feito, adicionando novas coisas nessa tinta que tem deixado essa tinta com uma qualidade quase das importadas, tá? Então eu estou chegando numa qualidade, isso tudo também vai para meus alunos também, né? Essas dicas. Então fica essas três dicas para você, procure se especializar nessas três técnicas, treina bastante, pega uma pecinha que você não usa, por exemplo um busto ali do lobisomem, ali, uma coisa ali, e você vai testando coisas ali para você ficar bom, tá bom? Se quiser pular a etapa de gastar material, gastar tempo, gastar estresse, adquire o curso que já está tudo explicado lá, tudo mais fácil, tá bom? Então o link do curso está na descrição do vídeo, é fácil você conseguir. E lembrando que eu não consegui fazer a live, não consegui, vocês me perdoam, eu tinha marcado a live na quinta-feira, eu não consegui marcar para o domingo. Só que o domingo eu tive uma piola de novo, né? Eu fiquei doente de novo, não consegui fazer a live.
E marquei a live então para quinta-feira, para amanhã a gente vai ter a live normalmente, tá bom? E amanhã eu vou falar sobre a melhor maneira de estudar anatomia. Eu vou dar umas dicas para vocês de como que se consegue estudar anatomia de maneira rápida e absorver conhecimento anatômico rápido, tá bom? Tá? Para você decorar. Então a gente fica por aqui nesse vídeo, seguem outros vídeos depois durante a semana de pintura. Então lá, Deus abençoe a todos com muita saúde, muito sucesso, Deus abençoe a todos vocês, sempre com muita prosperidade aí e principalmente saúde, muita vida para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, não deixem de curtir o vídeo, que aí eu trago mais conteúdos para vocês sempre do mesmo tema, e segue lá no Instagram, que lá tá sempre rolando também uns stories legais, beleza? Abração pessoal, até mais!